Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia no nosso desafio de ler a Bíblia toda. Nós estamos no livro de Salmos. Hoje nós vamos ler do Salmo 85 ao Salmo 90. Vamos para o Salmo 85. Salmo 85 é dos filhos dos Coraitas. Salmo dos Coraitas, dos filhos de Corá. Qual que é o propósito deste salmo? Pedir a restauração e a misericórdia de Deus sobre o seu povo. O assunto principal é uma oração por restauração e a promessa de paz. Quando vemos aqui os filhos de Corá orando pela restauração da nação, entenda, nós podemos fazer a mesma oração pela nossa nação, a mesma oração pela nossa cidade, pela nossa casa, pela nossa vida. O verso 1 começa assim, vamos ler do verso 1 ao 3. Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Quando eu leio um salmo, e quando eu vou orar um salmo, orar uma palavra, deixa eu te ensinar isso aqui, eu faço assim, eu já li com você, agora eu vou ler como se eu estivesse orando, fazendo uma oração por mim. E eu oraria assim, foste favorável à minha vida, ó Senhor. Então, no lugar de a tua terra, eu coloco a minha vida. Trouxeste restauração à minha casa. Perdoaste a culpa do teu servo e cobriste de todos os seus pecados. Retiraste todo o furor e te afastaste da tua ira tremenda. Os Salmos, ele é uma oração, ele é uma canção e você pode fazer essa oração. Quando lemos aqui o Salmo 85, os filhos de Corá, eles começam aqui do verso 1 ao verso 3, nos lembrando da bondade de Deus que foi manifestada no passado em toda a nação. E isso fica muito claro. Ele traz aqui quando o momento que Deus restaurou a sorte de Jacó. Quando nós vamos do verso 4 ao verso 7, eles vão pedir a Deus que restaure novamente. É como se ele estivesse dizendo, Deus, faz de novo. Nós cantamos uma canção em nossos cultos que traz esse trecho, faz de novo, faz mais uma vez. Essa é a oração deles. Do verso 10 ao verso 13, este salmo termina com uma promessa de paz, uma promessa de salvação para aqueles que temem ao Senhor. Temor do Senhor não é medo, temor do Senhor é reverência. E eles vão terminar declarando que a fidelidade e a justiça de Deus habitarão sobre a terra. Este salmo, a mensagem dele é encontrada também lá em Isaías. Isaías capítulo 57, versos 18 e 19, que diz assim, eu vi os seus caminhos, mas o curarei. Eu o guiarei e lhe tornarei a dar consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz, aos de longe e aos de perto, diz o Senhor, eu o curarei. É a mesma mensagem que vemos aqui no Salmo dos filhos de Corá, aqui em Isaías. Então, este Salmo nos ensina a buscar restauração e misericórdia de Deus. Lembre, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E hoje, a misericórdia do Senhor está renovando sobre a sua vida. Vamos para o Salmo 86. Salmo 86 é um salmo de Davi. É uma oração davídica. É uma oração de Davi. E essa oração, qual é o propósito desse Salmo 86? Pedir a misericórdia e a proteção de Deus em tempos de necessidade. Você que está lendo o Salmo e está aqui assistindo a minha explicação, você vai perceber que há um número grande de salmos onde os salmistas, independente de quem é o autor, eles clamam pela misericórdia de Deus. Essa é uma oração que ela não pode sair dos nossos lábios. Nós necessitamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Este salmo começa no verso 1 dizendo assim, inclina os teus ouvidos ao Senhor e responda-me, pois sou pobre e necessitado. Olha, quem está fazendo essa oração? Davi, o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, o homem que foi escolhido, tirado de trás da malhada, recebeu a unção do grande profeta Samuel.
como que ele se vê, como que ele se posiciona diante de Deus. Ele diz: eu sou pobre e necessitado. É assim que devemos ir diante de Deus, como diz Tiago na sua carta, humilhando, e mais humilhando na presença de Deus, para que Ele nos exalte. Este salmo continua, que Davi vai expressar aqui a confiança em Deus, que é bom e perdoa abundantemente. Olha o verso 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que invocam. Para com todos. Este salmo continua, versos 6 e 7. Davi, ele clama por misericórdia, pedindo que Deus o salve dos seus inimigos. E aí, verso 9 e 10, ele vai louvar a Deus por sua grandeza e declara que todas as nações virão e adorarão ao Senhor. O salmo termina com um pedido para que Deus mostre um sinal de sua bondade. Olha o verso 17. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Que salmo lindo, que salmo lindo. Vamos para o Salmo 87. O Salmo 87 é um cântico, é dos filhos de Corá. O propósito do Salmo 87 é celebrar a cidade de Sião como lugar escolhido por Deus. Cidade de Sião aqui é Jerusalém. E eles vão começar o salmo dizendo assim: o Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele, o Senhor, ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Então eles começam exaltando Sião como a cidade fundada por Deus. E eles vão declarar que os portões de Sião são mais do que todas as habitações de Jacó. Ou seja, eles estão lembrando aqui a caminhada, a peregrinação de Jacó, e eles estão dizendo, o lugar mais importante é Sião. E aí ele continua dizendo, e aqui nós vamos ver no verso 4 e 5, eles profetizam que muitas nações e povos serão contados como cidadãos de Sião, incluindo Raabe, Babilônia, Filistia, Tiro e Etiópia. É uma realidade. Hoje todo mundo desce para Sião, desce para Jerusalém. Todos. Esse salmo termina, no verso 7, o salmo termina com uma celebração de que todos os que vivem em Sião encontrarão sua fonte de vida em Deus. Deixa eu ler o verso 7. Com danças e cânticos dirão, em Sião está as nossas origens. Então esse salmo traz essa realidade. Quando nós vamos lá no livro de Isaías, no capítulo 2, no verso 2, nós encontramos Deus dizendo assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. É uma realidade que está acontecendo. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós já estamos vivendo os últimos dias. O mundo, as nações estão fluindo para Israel. Então esse Salmo 87, ele nos lembra que Sião é um lugar escolhido por Deus. E isso, meus irmãos, não vai mudar. Não vai. Vamos para o Salmo 88. O Salmo 88 é um salmo de Emã. Quem é Emã? Emã é um israelita. Qual é o propósito deste Salmo 88? Expressar profunda angústia e clamor por socorro. Aqui nós temos um lamento em meio à angústia e em meio ao sofrimento. O verso 1 ao 3 diz assim: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Então o que temos aqui é um clamor que esse salmista ele faz no momento de angústia. Ele está expressando essa angústia na sua oração. Eu acho muito importante você perceber que os salmistas, quando eles vão na presença de Deus, irmãos, eles não colocam uma máscara.
Eles não vão apenas dizendo, ó, grande Deus e poderoso. Não. Eles declaram a grandeza de Deus, eles declaram a soberania de Deus, eles falam quem Deus é, mas eles abrem o coração. Eles colocam para fora a angústia, eles colocam para fora o momento que eles estão vivendo e pedem a Deus socorro. Essa é a oração que Deus vai ouvir, uma oração sincera. Uma oração sincera, não uma oração decorada, não uma oração movida por uma fala religiosa, mas um coração que vai descortinar diante de Deus. Talvez a sua angústia, o seu sofrimento, o seu medo, é essa oração que Deus vai ouvir. Aqui Emã, ele continua, e verso 4, 6, ele descreve a sua alma como estando perto da morte e cercada por trevas. Mais uma vez eu te ensino, o salmista não esconde o sentimento da sua alma. E Emã, ele vai lamentar a ausência da resposta de Deus e a sensação de estar abandonado. Emã não é o primeiro, Emã não é o último, porque eu e você, com certeza, também passaremos ou já passamos momentos como esse. Que a gente tem aquela sensação que parece que Deus está longe, Deus esqueceu, Deus nos abandonou. É apenas uma sensação. Deus nunca te abandonou, Deus nunca me abandonou, e é essa certeza que temos ao ler a Bíblia. Este salmo, ele termina, ele é um dos mais sombrios. Por quê? Porque ele termina sem uma resolução aparente. Olha o verso 18, eu quero ler com você. Tiraste de mim os meus amigos, os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. Se você pegar este salmo e comparar com os salmos de Davi, Davi vai estar angustiado em alguns momentos até mais do que Emã. Mas o final dos salmos de Davi é uma declaração de fé. Há uma conclusão, há um término. E aqui, este salmo termina deixando no ar. Será que Deus respondeu a Emã? Eu creio que sim. Porque se este salmo está aqui junto com os outros, ele obteve resposta. Vamos para o Salmo 89? O Salmo 89 é um salmo de Etã, também um israelita. Ele relembra as promessas de Deus a Davi e lamenta a aparente falha dessas promessas. Eu te explico, aparente falhas dessas promessas. Como que ele começa? Verso 1. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a sua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, que firmaste no céu a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei a meu servo Davi. Estabelecerei tua linhagem para sempre, firmarei o teu trono por todas as gerações. Então ele começa aqui, o Salmo 89, mostrando e declarando a fidelidade e o amor de Deus, e lembrando a aliança que Deus fez com Davi. É assim que Deus se revela ao longo do Velho e do Novo Testamento, um Deus de aliança. Quando vamos lendo o verso 5 até o verso 13, Etã, ele relembra as promessas de Deus a Davi, incluindo a promessa de um trono eterno. E aqui é que está a aparente quebra dessa promessa. Por quê? Porque ele relembra que Deus disse, olha, nunca faltará do teu trono um descendente teu. Nunca, nunca. Só que este salmo, ele vai mudar. Ele muda para um lamento pela aparente rejeição de Deus e a ruína da linhagem de Davi. E aí o verso 38 ao 45, este salmo termina com um clamor a Deus para lembrar-se de sua aliança e restaurar a dignidade do seu povo. Deixa eu ler para você um texto que vai te ajudar a entender. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, diz assim, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. É uma aliança de Deus. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. O que esse salmista ele está lembrando é dessa aliança que Deus vai repetir em outros momentos com Davi. É essa aliança. Então, o Salmo 89, ele nos lembra que a promessa de Deus, que as promessas de Deus, e ele vai nos ensinar a clamar a Deus quando parece que as suas promessas foram esquecidas. E aí eu quero destacar aqui a fidelidade
e a importância de confiar nele. Mesmo quando estamos em aparentes contradições em nossas vidas. Lembrando, e aí eu termino o Salmo 89 para a gente ir para o último salmo, que um descendente de Davi está no trono. E qual é o nome dele? Jesus Cristo. Ele que veio da tribo de Davi, que é a tribo de Judá. Sabe o que Paulo vai dizer em Efésios? Que ele está sentado no trono nesse exato momento. Então o trono nunca ficou vazio. O trono nunca ficou vazio. O trono foi ocupado por um carpinteiro. Foi ocupado por algum filho da descendência de Judá. A promessa de Deus é irrevogável. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, aprenda com este Salmo 89. Quando você pensar que as promessas de Deus não estão se cumprindo, vá à presença de Deus, clame, declare essa promessa, porque Deus não falha nas suas promessas. Vamos no último salmo de hoje, Salmo 90. Salmo 90 é um salmo de Moisés, então você percebe a diversidade desse livro. Agora nós temos um salmo de Moisés. Moisés, o grande líder, o grande legislador. E qual é o propósito desse salmo? Refletir sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade da vida humana. Ou seja, a vida humana é passageira. O verso 1 e o verso 2 do Salmo 90 começa assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criaste a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Este salmo é muito profundo, porque ele já mostra o caráter de Deus, que Deus é antes da eternidade. Jeremias vai dizer que Deus é o Criador da eternidade. Então Deus é eterno, Deus não tem início, Deus sempre existiu. Pastor, como assim? Se Deus fosse criado, ele não seria Deus. Ele é Deus porque ele não foi criado. Ele apenas é. O que esse salmo nos mostra aqui? O verso 1 e 2, Moisés nos mostra que Deus é o refúgio de geração em geração. Então Deus é um refúgio para mim, Deus é um refúgio para os meus filhos, Deus é um refúgio para os meus netos. É nessa segurança que eu me agarro. É nessa segurança. Deus não é um refúgio só para mim, é um refúgio de geração em geração. E aí o verso 3 e 6, Moisés, ele vai refletir sobre a brevidade da vida humana, em comparação com a eternidade de Deus. É uma comparação assim, simplória, mas talvez te ajude a entender. O que é comparar os nossos dias aqui com a eternidade? É como você ir no mar, ali na praia e pegar um grãozinho de areia. Esse grãozinho de areia é minha vida, é a sua vida. A eternidade é toda aquela areia na praia. Então, assim, é uma comparação só para tentar te mostrar que a nossa vida é breve. Ela é como sopro, é como uma neblina, é como uma erva do campo que aparece e logo murcha. Ela é passageira. Por isso, temos que aprender a viver a vida. E a melhor maneira de viver a vida, essa vida breve aqui nessa terra, é viver com uma perspectiva da eternidade. E para terminar, versos 7 ao 10, Moisés aqui ele pede que Deus ensine o seu povo a contar os seus dias e a buscar sabedoria. Se você fizer um estudo minucioso, você vai perceber algo. Que Deus conta os dias da nação de Israel. Mas quando você, e minha primeira formação é na área de exata, quando você vai contando, você percebe que a Bíblia não registra alguns anos da nação de Israel. E por que Deus não registra? E você vai perceber que a falta desse registro é o período que o povo estava longe do Senhor. O que conta para Deus os nossos dias é aqueles que passamos na presença de Deus, somente esse. Por isso, quando você vai lá no início de Gênesis, tem a geração de Sete e a geração de Caim. A Bíblia fala da geração de Sete e quantos anos cada um viveu. Mas quando vai falar da geração de Caim, Deus não fala o tempo, os dias de vida dessa geração. Porque nós temos que aprender a contar os nossos dias. Os nossos dias só são contados quando eles são na presença de Deus. Então viva dessa maneira, de tal maneira que os seus dias sejam contados. E busque Deus sabedoria. Tiago 4,14 diz assim: vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como uma neblina que aparece e por um pouco de tempo e depois se dissipa. Sua vida, a minha vida, a nossa vida só vale a pena se vivermos ela para a glória de Deus. Esse mundo, esse momento, ele é passageiro, mas a eternidade, ela nos aguarda. Eu não sei você, mas eu decidi começar a viver a minha eternidade aqui
nesse tempo passageiro. Eu já estou vivendo a minha eternidade. A morte é o último inimigo a ser vencido, mas ela não me impedirá de viver a eternidade na presença do meu Deus. Eu abençoo sua vida, espero que a leitura desse salmo esteja edificando, porque eu estou sendo muito edificado. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui com você para ler mais 6 salmos. Deus te abençoe.